então Flávio Conde, analista da Levante Investimentos, que está nesta manhã aqui com a gente. Muito bom dia. Obrigada pela participação. Flávio, bom dia. Bom dia. Eu não estou ouvindo. Agora sim. Obrigado pelo convite. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigada por a gente recebê-lo mais uma vez. Bom, já que a gente estava falando de Petrobras, né, o Alex estava falando aí a questão, mais uma questão que saiu hoje aí, né, em relação às paralisações das decisões da empresa. A Petrobras segue no radar dos investidores. Hoje é uma das ações que mais caíram ali na Bolsa, além de ser rebaixada pelo UBS, e a empresa também vive incertezas nessa questão política. Como é que você está avaliando toda essa situação e como investidor deve se comportar com tudo isso? Então, eu avalio com cautela. A gente está bem cauteloso com Petrobras para o ano que vem. A gente não tinha recomendação de compra para as ações. As nossas carteiras não tinham Petrobras. Quando a gente viu no primeiro semestre que o petróleo ia subir, a gente colocou na carteira Prio, colocou 3R. A Petrobras sempre corre, e com o governo Lula 3 vai correr mais risco ainda de interferência política, e isso afeta investimentos, afeta rentabilidade, e provavelmente no governo Lula 3 vai afetar dividendos. A distribuição de dividendos da Petrobras está muito alta, foi de 74 bilhões em 2021 e deve ter um total agora em 2022 de 212 bilhões. É uma distribuição muito grande, que na época fez sentido, porque o lucro da companhia estava entre 30 e 50 bilhões por trimestre, e a empresa não precisava esse dinheiro em caixa. Ela tem uma dívida líquida hoje muito bem administrável. Ela fechou o terceiro trimestre em torno de 47 bilhões de dólares de dívida líquida. Eu fui ver como é que foi na época da Dilma, quando a Dilma saiu do governo em 2015. Em 2015 ela fechou com 100 bilhões de dívida líquida, ou seja, foi reduzida a menos da metade a dívida líquida da companhia. E se você pegar a dívida líquida sobre o EBITDA gerado nos últimos 12 meses, a companhia está com uma alavancagem de apenas 0,76, que é menos de uma vez, que é muito baixo. Se a gente pegar outras companhias de investimento pesado, como Vale, como Suzano, como Usiminas, Gerdau, CSN, todas têm números, tirando a Gerdau, que também está muito baixo, todas têm número acima de 1,5, algumas têm números até de 2,5 vezes. Então, a situação é extremamente confortável do ponto de vista de endividamento e, portanto, fez sentido, durante 21 e 22, distribuir muito dividendo. Entretanto, o Lula já falou em campanha que não aceita pagar tanto dividendo para, segundo ele, enriquecer investidores estrangeiros, que ele quer aumentar os investimentos, inclusive em refinaria. A gente lembra que como o rapaz falou agora há pouco, a Petrobras vendeu várias refinarias e campos de petróleo maduros, porque ela tá não só saindo do mercado de refinaria e deixando ele mais livre, né? Era uma das sugestões da ANP e ela fez isso. A gente tem agora a refinaria de Mataripe, na Bahia, que pertence ao grupo Mubdala, se não me engano, e ela vendeu campos que já estavam maduros para Prio, para 3R, para PetroRecôncavo. Ela foi vendendo para investir o dinheiro justamente em campos que estão no pré-sal, que estão aumentando a sua produção e estão com uma rentabilidade maior. Mas o preço do petróleo no exterior acima de $90,
tudo isso permitiu esses lucros de 30 a 40, 50 bilhões por trimestre e essa grande distribuição de dividendos. Os investidores, obviamente, gostaram, porque tiveram um retorno com dividendos enorme. As ações da Petrobras PN chegaram a R$ 37 antes do segundo turno. Com a eleição do Lula, elas caíram para os R$ 26, R$ 27 e tudo isso faz sentido, porque se vai diminuir a distribuição de dividendos, ou seja, o acionista vai receber menos. Portanto, ele faz uma conta e paga menos pela cotação à vista. Vai investir em refinarias. A gente sabe como é que foi o passado com refinarias nos investimentos. O melhor exemplo é Abreu e Lima, que segundo a reportagem da época, o estimado era 12 bilhões de reais e saiu quase 100 bilhões de reais. Portanto, prejuízo. Teve Passadina também. Então, o investidor começa a pôr na conta. Outro ponto importante, investimento em energia renovável. É uma coisa louvável. As majors, como a Shell, estão fazendo isso no exterior, mas não se sabe ainda o retorno desses investimentos e provavelmente é menor do que o retorno desses investimentos de impostos do pré-sal. Então, tudo isso está indo para o preço da ação. Quem está nos acompanhando agora no YouTube está pensando, mas será que cai mais? Será que não volta para os 37? Eu preciso dar uma má notícia para vocês. Não volta mais para os 37. Eu vivi, o Saravari viveu essa época 14, 15, 16 e a ação foi em fevereiro de 16, a Petrobras PN foi até 4,80. Eu não estou falando que ela vai voltar para 4,80, mas que tem mais espaço para cair. Essa é a má notícia. Tem mais espaço para cair. As corretoras que estão fazendo downgrade de neutro para vender ou de overweight para neutro, estão reduzindo bastante o target price. A maioria tinha target price entre 35 e 45 reais para a Petrobras PN, a maioria está reduzindo para entre 20 e 25, algumas 30, então o cenário não é favorável e a gente está vivendo um adicional que não estava na conta desse preço das corretoras de 40, 45 reais, que é o seguinte: elas fizeram isso com petróleo a 105, 110 dólares. Eu estou falando petróleo WTI, que a OPEP, a Europa e o Brasil usa para balizar os preços dos combustíveis. Agora, esse petróleo está a 89 dólares. Ele está diminuindo porque a demanda está diminuindo, a Europa está crescendo menos, pode entrar em recessão, os Estados Unidos está crescendo menos, pode entrar em recessão. Obviamente, a demanda por petróleo, por derivados, diminui. Então, tem mais chance, se o dólar continuar no Brasil na faixa dos 5,35, tem mais chance dos combustíveis no Brasil em dezembro serem reduzidos do que subir. E isso pode acontecer durante 2023, vai diminuir o resultado da Petrobras e também tem aquele risco que a gente não sabe o que quer dizer, que o Lula falou em campanha, que é o abrasileirar os preços dos combustíveis. Será que ele vai entrar e vai reduzir em 10%, por exemplo, o preço de todos os combustíveis? Ninguém sabe. Então, toda essa incógnita tem levado os investidores a diminuir, até mesmo zerar. Vários investidores
inclusive fundos de ações que falam bastante com a imprensa, já declararam que zeraram a posição em Petrobras, porque o risco passou a ser muito grande. É isso, para começar o nosso bate-papo hoje. Começamos bem, né, Flávio? Obrigada aí por você trazer a sua visão importante, só que me preocupou bastante até na hora que você falou que acredita que o preço aí deve cair, né? Não aqueles patamares de antes, mas sim ainda diminuir mais do que essas projeções, né? Inclusive a gente viu o BS mudando aí, né? O preço-alvo de 46, 47 para 22 e a gente vê, né? Acho que esse ponto é o medo muito dos investidores, é a volta dos velhos costumes. Isso tem trazido, acho que esse ponto importante que você colocou em relação à questão, né, das refinarias, toda essa preocupação em relação a últimas, né, gestões do Partido dos Trabalhadores, no qual a gente viu que Petrobras estava, né, aí realmente em outro nível, né, houve um turnaround enorme desde da mudança, né, de política de preços da Petrobras, o quanto a companhia cresceu nos últimos anos, não falo especificamente do governo de Jair Bolsonaro, mas desde a vinda ali de Michel Temer, houve uma grande reestruturação. Acho que muitos investidores ficam agora preocupados, né, com como vai ser a reestruturação da empresa, né, já que o próprio governo anunciou aí, né, a própria Gleisi Hoffmann falou sobre aquelas duras críticas ali em relação à questão dos dividendos, do modelo de pagamento de dividendos. O próprio PT já trouxe ali possíveis nomes, né, para essa nova gestão da Petrobras. Achei que você trouxe um ponto realmente bem preocupante em relação a acreditar que a ação caia ainda mais. Queria, só para a gente concluir esse assunto, né, trazer aqui, vocês com certeza devem ter aí, né, ou vários estudos em relação à companhia e os seus pares. Como que vocês estão trabalhando, né, em relação ao setor em si, não só especificamente Petrobras? Tem alguma outra companhia do setor que seja atrativa para o investidor que quer aí realmente aproveitar a questão, né, de um ciclo de commodities, aproveitar a questão do petróleo, mas não quer ficar na estatal? Então, a gente tem recomendado a Prio, a antiga PetroRio, e a 3R. Uhum. A gente acha que as duas estão num caminho muito favorável, com compra de postos maduros da Petrobras, com uma revitalização desses postos, investimentos. Elas estão mostrando crescimento de produção e crescimento de receita, EBITDA e lucro líquido, com uma dívida relativamente baixa e controlada. Então, a alternativa para o investidor que quer aproveitar uma potencial alta do petróleo em alguns períodos, a nossa recomendação tem sido Prio e 3R. A gente também tem na nossa carteira de investimentos globais a ExxonMobil. A gente foi muito feliz com a ExxonMobil no primeiro semestre do ano. Preocupa um pouco esse enfraquecimento do preço do petróleo no mercado internacional, porque é natural. Os Estados Unidos pode ter uma recessão branda o ano que vem, a Europa também, a China com essa política de Covid-0, que é extremamente exagerada, ao meu ver, e também danosa para a economia. Eu queria só dar um dado para todo mundo entender por que eu digo que é danosa a política do Covid-0, e aí eu faço um gancho para minério de ferro e siderurgia. Ontem, no fim de semana, a gente teve 2 mortes e 26 mil casos na China em relação à Covid, e eles falaram, vamos fechar algumas cidades. Aí eu fui ver no Brasil, na semana passada, como que a gente estava. A gente estava com uma média de 34 a 35 mortes por dia, e a gente estava com uma média aí de 20 mil casos. Se você pensar que a população da China é 1.400 bi, a nossa é 215, eles são 6,6, eles têm 6,6 vezes mais habitantes.
e o número deles é muito melhor que o nosso, imagine se a gente tivesse essa visão aí de Covid zero. E o Covid zero é muito radical na China e prejudica a economia chinesa e, por tabela, prejudica o nosso setor de mineração e siderurgia, porque as pessoas acabam consumindo menos, algumas regiões têm que fechar fábricas, fechar usinas siderúrgicas durante um tempo. A gente torce para essa política de Covid zero ser mais branda. A gente acha que agora, saindo de petróleo, que eu falei, a gente está vendo na área de minério de ferro, a gente gosta da Vale, a Vale tem uma situação extremamente confortável, mas vai sofrer nos resultados se voltar essa política zero. Se a gente pegar o preço do minério de ferro, ele bate lá os $93 há 2 semanas atrás, ontem bate $104, hoje recua para 101, ou seja, houve uma recuperação do preço do minério de ferro nas últimas 2 semanas, e isso foi o que levou as ações de irem de R$ 65 para R$ 84 também em 2 semanas. Então a Vale virou um play de trade de curto prazo. Para quem gosta, como parte dos nossos clientes, tem sido bom, porque eles têm comprado abaixo de 70 e vendido acima de 80, mas a Vale continua muito atraente e tem esse ponto positivo de não ter interferência do governo. A gente também gosta em siderurgia, principalmente da Gerdau. A Gerdau, além de ser extremamente bem gerida, ela não depende só de Brasil, ela tem Estados Unidos como moeda forte, ela sofreu um pouquinho nos resultados nesse último trimestre, mas foram resultados muito grandes e a dívida dela caiu para 4 bilhões de reais, a 0,20 do EBITDA de 12 meses. É uma ação que a gente gosta bastante, ficou abaixo de R$30, na casa lá dos 26, 27, ela é extremamente atraente e a gente acredita que se a China realmente sair da política do Covid zero, tem essa chance de mineração e siderurgia voltar a subir de uma maneira consistente. A gente tem isso recomendado para clientes. Quero agradecer, sempre um prazer poder falar contigo aqui na BMC News. Obrigada pelo seu tempo, pelos suas, compartilhar aqui seus conhecimentos com a gente. Só queria falar uma coisa final que eu acho importante. A Copel começou um processo. Tenho 2 minutos? Uhum. Sim, claro, vamos lá, temos. A Copel começou um processo que a gente estava esperando de diminuir a participação do Estado. Isso é extremamente favorável, não só para a Copel. A gente tem um preço-alvo aí na privatização de R$14, porque o que acontece? Tanto Copel como Cemig, Sanepar e Copasa, elas são cotadas como se fossem continuar como empresas estatais por vários anos. Quando o governo, seja do Paraná ou de Minas, fala, olha, eu quero reduzir a participação do Estado, eu vou fazer um processo de desestatização parecido com a Eletrobras. Pula automaticamente o preço dessas empresas, porque elas vão para o novo mercado, elas passam a não ter um controlador, o Estado, mas sim um novo grupo de acionistas, e isso é muito bom, além dessas 4 empresas já pagarem um dividendo muito atraente. Então, essas 4 empresas, quem não tem ainda em carteira, tem que ter, mesmo a Copel, que subiu 22% ontem, porque elas valem bem mais, e vocês já viram,
para quem é mais cético, vocês viram esse filme em Eletrobras, quando o presidente Bolsonaro falou que ia privatizar em 2021, ela estava R$ 29,00. Ela foi privatizada a 42 e hoje está acima disso. Então, isso daí é extremamente importante para o país, para investimentos, quer dizer, um ganha-ganha violento. Todo mundo ganha, inclusive o Estado, que vende uma parte da participação, continua com outra parte e vai poder pegar esse dinheiro para fazer investimento em saúde e educação, por exemplo. É isso, Paula, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Flávio. Sempre um prazer. Obrigada. Até a próxima. Prazer é meu. Até a próxima. Bons negócios para todos. Obrigada.